Olá, bem-vindos ao nosso programa Onde Deus Chora. Em muitos de nossos programas temos falado sobre o relacionamento de cristãos e muçulmanos, particularmente no Oriente Médio. Mas hoje gostaríamos de contextualizar para melhor compreensão do Islã, para sabermos os termos, a história e o contexto social, particularmente para os cristãos no Oriente Médio. Para isso, e para pedir ajuda nesse assunto, entrevistamos o padre Samir Khalil Samir, um estudioso jesuíta, professor na Universidade de Beirute e também um especialista do Islã aqui no Vaticano. Padre Samir, muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigado pelo convite. É realmente um prazer para mim. Padre, o Islã começou 600 anos depois do cristianismo, no século VII. Quais são os princípios básicos do Islã? O princípio básico é que Deus é um, porque na Arábia tinham muitos deuses. Por isso que repetem todos os dias, 10 vezes por dia. Não há nenhum Deus a não ser Alá. E Maomé é seu mensageiro. Então este é o segundo princípio, mesmo se não é uma parte da assim chamada 5 colunas da fé. Mas Maomé é o último mensageiro enviado por Deus. Porque acreditam que Deus está enviando sempre para todos os povos, todas as nações, mensageiros. Alguns conhecemos os nomes. Conhecemos sobre eles, basicamente, Moisés, que veio com revelações para os judeus. E depois Cristo, que veio para os cristãos. E depois Maomé, que completou a revelação de Deus e não há nenhum outro mensageiro depois dele. Eles têm também 5 orações por dia, quando rezam 5 vezes de acordo com o sol. Tem um mês em jejum, que é diferente do nosso jejum, pois é desde a aurora até o pôr do sol. E durante esse período não bebem, não comem, mas depois podem fazer o que quiserem e recuperar geralmente o que não comeram durante o dia. Há uma peregrinação, se podem, uma vez na vida. E, finalmente, a proclamação da unicidade de Deus. E aqui acham uma certa contradição na fé com a fé cristã, porque nós dizemos que acreditamos em um Deus que é trinitário. Qual a compreensão muçulmana de Deus? Bom, Deus na tradição muçulmana é mais conectado com a vida. Badui na Arábia, naquele tempo, quer dizer que é onipotente, o Todo-Poderoso, o qual pode destruir um povo, uma pessoa ou salvá-la. Então eles têm o que chamam os 99 nomes de Deus. Encontrarão tudo, mas se precisarmos especificar, uma coisa é que Deus é o Rahman, que significa o misericordioso. Aquele cheio de misericórdia. Sim, é o onipotente. Eles não ousam dizer que Deus é nosso Pai, ou Deus é amor, o que distingue a interpretação deles de Deus da nossa interpretação. Assim como a interpretação do Antigo Testamento está mais próximo do Antigo Testamento,
mas não é realmente aberto para a visão cristã de amor e proximidade ao homem, de maneira que Deus mesmo se tornou homem. O Islã é proclamado como religião de paz. É uma religião de paz? Acha-se de tudo no Islã. Então, de acordo com a pessoa que estão lidando, apresentam o que gostariam de ouvir. De fato, se pegarmos o que veio no início do Islã, procurando no Alcorão, e o que acharmos na vida de Maomé, que é dividida em duas partes, de 610, o início da então chamada Revelação e o ano 622, que foi em Meca, foi uma preparação. E depois ele se mudou para Medina, de 622 para 632. E esses 10 anos são considerados como o essencial do Islã. Desses 10 anos, nos 9 últimos anos, ele organizou mais de 60 guerras ou Campanhas. de forma que a violência, embora não seja como fim, é um meio para algo a mais. É uma parte do Islã. E quando hoje usam da violência, usam seguindo Maomé. Ensinamentos. Ensinamentos? Inspiração. Sim. E imediatamente depois da morte de Maomé, 3 anos depois, começaram primeiro a guerra no ano seguinte à morte dele, na Arábia Saudita, para converter todas as tribos ao islamismo. E então, em 636 depois de Cristo, em todo o Oriente Médio, fizeram a guerra. Então é difícil dizer se é uma religião de paz. É uma religião de conquista. Padre, um bom cristão busca viver como Cristo. O que um bom muçulmano aspira? O Alcorão diz que Maomé é o modelo mais bonito para eles. Portanto, o consideram um modelo. Por isso, criaram muitas histórias de Maomé que são, em sua maioria, não históricos, mas ideológicos. E as pessoas, os muçulmanos que tentam ser os mais islâmicos possível, sua aspiração é imitar em tudo o que eles supõem a personalidade de Maomé. Mesmo, por exemplo, um bom, o que achamos de salafite, de salaf, que significa os ancestrais. Então querem imitar os ancestrais, e por meio deles, o próprio Maomé. Agora diriam, por exemplo, que você tem que ter uma barba. Ter uma barba, porque ele tinha uma barba. Mas se você diz que é porque naquele tempo não havia nada. Nada para se barbear. Nada para se barbear. Eles dizem, não, essa é uma interpretação moderna. Mas é um fato. Ou usam uma vareta especial. Uma raiz ou uma vareta? Uma vareta que cresce na Arábia, porque ele usava. Para limpar seus dentes. Sim, coisas assim. Porque a imitação é mais externa, a maneira como se vestem. Então eles o têm como modelo, também para coisas muito importantes, para orações, mas também para o que nós consideramos como secundário. E aqui há um problema que, de fato, por imitação, leva a bloquear a evolução do islamismo, porque levam tudo no sentido literal. E então não pode crescer e não pode ser interpretado. Para a maior parte dos muçulmanos. Qual o objetivo do islamismo? Eles consideravam que, sendo o Alcorão a última revelação de Deus para o homem, que o objetivo é aplicar o Alcorão como dizem que desceu, não falam de revelação. Falam da descida do Alcorão sobre Maomé, por meio de Gabriel.
Gabriel. So their aim. Portanto, o objetivo deles é reproduzir literalmente tudo o que está no Alcorão, mas não se encontra tudo no Alcorão. Então tem que usar sua reflexão para fazer uma adaptação, por analogia, como chamamos, que significa ele reagiu naquela situação daquele jeito. Nós temos uma maneira semelhante que podemos... Então fazemos assim. Esta é a maneira como pensam. Essencialmente, é como eu disse, obediência a Deus pela obediência a tudo no Alcorão, ou nos ditos de Maomé, que chamamos de Hadith, ou Sunna, a tradição de Maomé, e querem estar próximos à tradição maometana. Então, isso lida com o relacionamento pessoal com Maomé ou com Deus. Mas qual o objetivo na relação com as outras pessoas? O objetivo é muito claro. O islamismo como sendo a única religião verdadeira. E eles reconhecem 3 religiões verdadeiras e as chamam de religiões celestiais: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas por o islamismo ser o último, certamente, de acordo com eles, o melhor, não analisam e comparam. É simplesmente uma questão cronológica. Portanto, quando ouvem que houve outro que fingiu ser profeta depois de Maomé, eles condenam, como fizeram com o Bahá'í, ou outros grupos, porque é um dogma. Maomé é a perfeição da humanidade e é o último profeta. Então, para o objetivo deles, dizem, queremos espalhar a única religião verdadeira e perfeita que é o islamismo. Para esse objetivo, todos os meios são aceitáveis. Até a guerra, não injustiça, dizem. Não queremos ser violentos pela violência, mas apenas se é necessário para impor o islamismo, por acreditarem ser o melhor para a humanidade. E nessa compreensão há então 2 visões mundiais. Há a visão mundial dos fiéis e dos infiéis. Sim, eles têm 3 categorias, de fato. Então dizem, eles são os crentes, que no Alcorão são os muçulmanos. Depois aqueles que têm livro, ou seja, a revelação, que são os judeus e os cristãos. Esses são crentes imperfeitos, porque não acreditam em Maomé. Como o final, o selo. O selo dos profetas, como diz o Alcorão. E a terceira categoria inclui os não crentes, os que não creem. Lidando com os não crentes significa guerra, até que se convertam para o islamismo, sendo mortos ou se tornando muçulmanos. Lidando com os cristãos e judeus, eles não têm o direito de matá-los. Para eles, estes podem viver com eles, mas devem ser submetidos à humilhação. Isto é dito literalmente no Alcorão. Diz claramente em árabe, humilhados, e eles têm que pagar 2 impostos por pessoa. Os homens, porém, não mulheres, nem crianças e idosos. Um imposto é o dízia, e o segundo imposto é para o terreno que possuem. Padre, há muitos ramos do islamismo, mas 2 principais, o sunita e o xiita. Qual a história entre esses 2 ramos? Essencialmente, é político quem é o sucessor de Maomé. Há um hadith, um discurso feito por Maomé antes de sua morte, onde ele diz que depois dele, sua família iria ser sua sucessão. A família mais próxima é Ali.
o primo e genro de Maomé. Enquanto isso, o grupo de seguidores de Maomé, o que corresponde no cristianismo aos apóstolos, esse grupo se reuniu na Meca e elegeu Abu Bakr como o sucessor, que em árabe se diz califa, o califa, o sucessor. Ali, que não estava lá, acabou aprovando isso 6 meses depois. Mas, de fato, ele não estava de acordo com eles, porque ele era quem devia ser o sucessor. Depois de Abu Bakr, da mesma maneira, elegeram o segundo califa depois dele. Abu Bakr fez as primeiras campanhas. O segundo fez mais campanhas, então ele era visto como um líder. Um líder de verdade, a pessoa certa, no cargo certo, de ser sucessor. Depois veio Uthman, o terceiro, o qual não era da família. Novamente. Mas ele era também um bom organizador, que foi a pessoa que disse para colocar o Alcorão por escrito, sendo que até então era apenas oral. Por isso falamos do Alcorão de Uthman. É a versão oficial. E ele foi assassinado também. O segundo foi morto, o terceiro foi morto e finalmente Ali tomou o poder, mas foi morto também. Tudo isso aconteceu nos primeiros 40 anos depois de Maomé. Em 661, um outro ramo da família, que não era direto, tomou o poder e criou o Califado de Damasco. Então tornou-se hereditário. Mas, enquanto isso, os xiitas criaram, fora dos princípios de família, a ideia do imã, que são os imãs escondidos. E há como o Messias. E Ali foi o primeiro imã escondido, e então seus filhos Hassan e Hussein, Hussein em particular. E esta é a teoria dos xiitas, que é dos imãs escondidos que precisam ser reconhecidos. Khomeini foi quase reconhecido como um imã. E eles têm, alguns dizem apenas 9 imãs, 12 imãs, e assim por diante. A maioria dos xiitas reconhecem 12 imãs, que são os de Irã, então a outra tradição. E eles têm uma visão mais aberta do Alcorão. Podem interpretá-la, uma visão mais aberta do Islã, que os sunitas, porque o sunita significa a tradição. Então, só para resumir um pouco, tínhamos Ali, tínhamos os xiitas de Ali, como o imã escondido, temos os sunitas com a tradução literal do Isto. E agora esses dois estão se opondo um ao outro. Se opondo. Temos aproximadamente 15% de xiitas, 85% de sunitas. E sendo a oposição de bem no início, essencialmente político, não há como chegar a uma solução entre eles. É uma questão de poder. Padre Samir, obrigado por ter estado conosco em nosso programa. Obviamente, há muito mais que falar sobre. Esperamos uma oportunidade no futuro. Ficarei muito feliz de fazê-lo e agradeço às pessoas que estão ouvindo também pela sua paciência. Muito obrigado, senhoras e senhores, por terem estado conosco hoje em nosso programa. E esperamos reencontrá-los semana que vem. Até lá!